Seida e Elis entram no quarto de Bahar, que está dormindo e acompanhado por Enver e Atice. E Elis diz a eles que é tarde demais e que eles deveriam sair agora e descansar. Atice diz que não pode ir embora. Seida conta a ele que Enver fez uma cirurgia recentemente e desmaiou, os dois precisam descansar. E Elis ficará para cuidar de Bahar. Atice fica dizendo que não pode deixar a filha sozinha, mas Seida diz que Bahar está bem. Ela até perguntou sobre Arif e ficou feliz ao vê-lo. Ela se sentirá melhor se ver que todos descansaram. Bahar diz o nome de Arif durante o sono e Seida diz que ele estava certo. Atice, Enver e Seida se despedem e saem da sala, e Elis os acompanha para pegar um táxi e encontra Arif que pergunta se ele viu seu celular. E Elis tira do bolso. Ela conta que ele deixou cair quando estava no sofá. Arif percebe que tem várias ligações perdidas do pai e fica preocupado. E Elis diz a ela que provavelmente queria que ela fosse atrás dos filhos. Ela confessa que foi Yusuf quem cuidou dos filhos o dia todo. Arif fica bravo e diz que seu pai não pode cuidar de uma coisa dessas. Além disso, se Bahar descobrir, ficará zangado. E Elis conta que Yusuf até os levou para comer e eles estão bem. É melhor eles não dizerem nada a Bahar e deixarem passar desta vez. E Elis pede a Arif que vá até a casa de Bahar e cuide dos filhos esta noite, pois ela cuidará de Bahar. Nizam e Doruk já estão na cama prontos para dormir. Doruk pergunta à irmã se ela cuidaria dele da mesma forma que sua mãe. Nizam pergunta o que ele quer dizer. Ele não consegue porque ainda é muito jovem. Doruk conta a ele que seu pai foi embora e o que acontecerá se sua mãe também for embora. Quem vai cuidar deles? Yusuf os ouve da sala. Nizam olha atentamente para o irmão e os dois começam a brigar com golpes. Yusuf entra rapidamente e os separa. Nizam conta a Yusuf que seu irmão disse que sua mãe morreria. Doruk responde que não é verdade. Sua mãe não vai embora como seu pai, ela apenas desmaia. Nizam conta que acabou de perguntar o que fariam se sua mãe os abandonasse. Doruk diz a ela que ela não queria morrer. Ela quis dizer que se sua mãe os abandonasse e fosse como sua avó fez, ela foi embora e deixou sua mãe sozinha quando era muito jovem. Ele diz que ouviu, mas não sabe quem disse. Nizam empurra e o chama de mentiroso. Doruk diz a ele que o verdadeiro mentiroso é Arif, porque viu o pai no hospital e depois negou. A campainha toca, e Yusuf abre a porta enquanto segura Doruk nos braços. Arif pergunta por que ele não adormeceu. Doruk responde que sua irmã bateu nele. Arif recebe Doruk e avisa ao pai Yusuf que a partir de agora ele cuidará dos filhos e poderá descansar. Doruk beija Yusuf na bochecha e ele vai embora. Arif vai até a sala e acende a luz. Nizam pergunta onde está sua mãe. Arif diz que ela não virá esta noite, mas ela lhes mandou um presente. Arif mostra a eles um vídeo em seu telefone no qual Bahar diz aos filhos que está bem e que eles não devem se preocupar, devem ficar para fazer exames e depois fazer cirurgia. É por isso que eles devem obedecer a Arif e dormir. Os filhos ficam mais tranquilos ao ver a mãe, dizem que não querem dormir um ao lado do outro. Arif não tem escolha a não ser deitar com eles no meio da cama para separá-los para que possam dormir sem brigar. No dia seguinte, Arif prepara o café da manhã para as crianças e pede que se apressem porque tem que ir para a escola. Nizam pergunta a Arif se ele pode faltar hoje e ir visitar sua mãe. Arif responde que eles precisam ir para a escola, mas podem visitá-la quando saírem, ele promete. Arif avisa que depois de visitar Bahar os levará para a casa da avó e lá ficarão alguns dias. Nizam pergunta se ele vai levá-los até lá porque sua mãe está muito doente. Arif diz que não, ela fará uma cirurgia e ficará alguns dias internada. As crianças dizem que está tudo bem. Enver se senta à mesa com Atice enquanto Seida prepara o café da manhã. Ela diz a eles que estava pensando e que eles deveriam ligar para os amigos de Sirin um por um. Atice diz a ele que já ligou para eles ontem, inclusive para Leven, que disse a ela que perguntaria a seus colegas. Enver diz a ele que talvez ele tenha ficado em um hotel, pois tem dinheiro suficiente. Seida avisa que eles deveriam ir a um programa de TV e anunciar seu desaparecimento porque Bahar não pode esperar mais. Enver diz que não é uma boa ideia, pois Sarth iria descobrir e voltaria para a casa dela. Atice vai para seu quarto atender o telefone. Enver avisa a Seida que eles irão para o hospital depois do café da manhã.
Seida avisa que hoje ele deve ficar em casa caso Sirin volte. O venerável velho diz-lhe que ele está certo. Atice volta para a cozinha chocada e com o rosto pálido. Enver e Seida, assustados, perguntam o que aconteceu. Atice conta que acabaram de ligar para ela do trabalho e demiti-la. Por outro lado, vemos Sarp acordando e saindo da cama. Peril também está acordado. Sarp a cumprimenta e pede desculpas por não ter ligado para ela. Ele sabe que quer saber o que aconteceu na casa dos pais de Bahar. Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode contar quando se sentir pronto. Sarp diz a ele que a mãe de Bahar não estava lá, mas o Sr. Enver ficou furioso e não quis perdoá-lo. Peril diz que pelo menos ele tentou. Sarp diz a ele que achou muito estranho quando Enver mencionou o acidente. Bem, parecia que ele não sabia nada sobre aquele terrível incêndio. Peril aconselha a esquecer, mas Sarp comenta que tem algo que não bate. Ele vai ao banheiro e Peril olha muito sério. Sirin desce à sala e cumprimenta a sua. O velho tarado lhe dá um envelope contendo um cartão de crédito, um SIM para seu celular e dinheiro. Sirin sorri e agradece pela hospitalidade. Sua diz a ele que certamente precisará disso quando investigar o doador de medula óssea para sua irmã. Ele informa a Sirin que terá um convidado especial esta noite e agradeceria se pudesse jantar em seu quarto. Além disso, se você quiser ir a algum lugar ao ar livre, há um motorista à sua disposição. Sirin agradece e diz que não há problema. Ela pergunta a sua qual é o limite de crédito que ela pode gastar. O velho responde que não tem limite, ele pode gastar o quanto quiser. Sirin pergunta se ele pode gastar 10.000 liras. Sua diz que se ele quiser pode gastar 100.000. Sirin sorri impressionado e diz que é assim que é ser rico. No hospital, Atice e Seida estão se reunindo com a doutora Yale em seu consultório. O médico está revisando os últimos exames que foram feitos em Bahar e diz que infelizmente ele está piorando e que eles devem ser rápidos. Ela pergunta se tem novidades sobre Sirin. Atice, muito preocupada, diz que não. O telefone dele ainda está desligado, ele já ligou para os amigos e não sabe mais o que fazer. Ao mesmo tempo, Bahar está deitada e liga para a mãe enquanto ela dorme. Yelis está cuidando dela, acorda-a e conta que sua mãe saiu com Seida por um momento. Yelis diz que ela precisa comer, Bahar diz que ela não quer, e Yelis insiste que ela deve comer, porque Arif virá hoje com as crianças e eles não podem vê-la assim. Bahar pede a Yelis que o ajude a vestir um suéter, pois as crianças não conseguem ver as marcas em seus braços. Yelis ajuda e nesse momento Doru, Nizam e Arif entram na sala e cumprimentam Bahar. Ela abraça os filhos e diz que sinto muita falta deles. As crianças entregam-lhe uma caixa de biscoitos, Bahar pega um e morde tentando não vomitar. Ela agradece aos filhos e todos passam um momento juntos. À noite, sua volta para casa, entra na sala e ouve Sirin lhe dando as boas-vindas. Quando Sua se vira para vê-la, ele percebe que Sirin está com roupas muito elegantes, ela está maquiada e até alisou o cabelo. Sua diz a ele que ela está linda e está sem palavras. Sirin se aproxima dele e diz que queria que ele visse para onde vai seu dinheiro. Sua responde que valeu cada centavo. Sirin avisa que ela irá para seu quarto para não incomodar seu convidado. Ela para e pergunta a Sua se ele realmente gostou de seu troco. Sua diz que se apaixonaria se ele fosse mais jovem. Sirin sorri e diz que não o acha velho. Ela sai e Sua olha para ela. Poucos minutos depois vemos Sua jantando com Yezin. A mulher que foi à casa de Nezir e exigiu vê-lo. Ela pergunta a Sua se ele não acha estranho. Sua diz a ele que a princípio não suspeitou, mas já se passaram mais de 4 meses. Sirin os ouve de uma parede próxima, e Yezin diz a Sua que não a deixaram vê-lo e suspeita que ele não esteja realmente doente. Sua diz a ele que isso não é possível. Conversaram com os médicos e garantiram-lhe que ele era como um vegetal. Yezin diz que também pensou isso, mas se acha forte como um carvalho e acha que sabe por que faz isso. Ele faz isso para que o assassino de seu filho relaxe e então ele vem à tona. Aquele homem é Sarp e aqueles que o ajudaram serão eliminados. Sirin fica surpreso ao ouvir isso e com muito medo volta para seu quarto. Sua começa a tossir e também fica impressionado. Yezin pergunta se ele tem alguma coisa a ver com aquele Sarp. Sua pergunta se ela tem certeza de que Nezir não está em estado vegetativo.
E Ezin diz a ele que não tem provas, mas tem certeza do que diz. Sarp avisa a esposa Peril que vai sair para correr, ela pede que ele não demore. Mas alguns segundos depois, ela ouve Sarp ligar o carro e sair rapidamente, ela olha pela porta com muita raiva. Sarp chega e estaciona em frente à casa de Enver, ele sai do carro e liga para casa, e Elis abre a porta, fica surpreso ao vê-lo e pergunta o que ele precisa. Sarp diz a ele que está procurando a Sra. Tisse. E Elis avisa que não tem ninguém, todos saíram de férias por um mês e ela está cuidando da casa. E Elis fecha a porta e fica tremendo de medo. Sarp vai até os fundos da casa e espia por uma porta. Ele vê Elis no quintal com uma menina entrando na casa e depois vê um menino colecionando aviões de papel e Elis traz as crianças para dentro de casa e Sarp reconhece o menino como o mesmo menino que viu no hospital e que o chamava de pai. Alguns policiais perguntam o que ele está fazendo ali espionando. Sarp diz que está procurando o Sr. Enver e a polícia diz que ele deve ir até a porta da frente. Sarp agradece e vai para seu carro. Ele se levanta e pensa intensamente no garoto que viu 2 vezes. Sua chega rapidamente na casa de Peril e ordena que ele prepare as crianças, pois elas partirão imediatamente de lá. Peril assustado pergunta o que está acontecendo. Sua pergunta onde está Alp. Peril responde que disse a ela que ia sair para correr. Ela pergunta a ele para onde eles os estão levando. Sua diz a ele que aconteça o que acontecer. O que acontece é que parece que Nezir não está doente e ele não pode tê-los lá até ter certeza absoluta. Peril pergunta o que acontecerá com seu marido e Sua diz que quando o encontrarem, o enviarão para ela. Agora ele precisa se apressar e sair de lá com as crianças. Peril sobe para seu quarto para preparar as malas. Por outro lado, na casa de Nezir, seu guarda-costas chamado Azin sobe até seu quarto e informa que tem uma pista sobre Sarp e parece que o encontraram. Nezir fica surpreso e pergunta se não havia um homem observando onde viram Sarp. Azin diz que sim. Nezir então pergunta por que aquele homem não viu Sarp. Azin responde que talvez tenha sido um momento de fraqueza quando perderam. Nezir ordena que ele leve aquele homem que guardava Sarp na frente da casa onde fica o roseiral. Azin diz a ele que o verá e perceberá que ele não está doente, mas Nezir diz que isso não importa e que ele deve obedecer. Nezir olha as fotos do filho, abre a janela para ver o homem de lá e pega uma arma. Ele mira em seu quarto e atira na cabeça do homem. Sarp caminha pelo cemitério com uma pá nas mãos. Ele fica em frente aos túmulos de sua família e sem hesitação começa a cavar com todas as suas forças. Ele começa com o túmulo de Bahar. Quando sente algo duro com sua pá, ele para de cavar e remove a terra com as próprias mãos. Sharp encontra um saco para cadáveres e o abre ao ver o corpo, dá um passo para trás e vomita com o cheiro. Ele se sente e segura a cabeça, porque sente que está enlouquecendo. Sarp se levanta e olha para os túmulos de seus filhos. Ele pega a pá novamente e começa a cavá-las também com muito esforço, fazendo o mesmo processo da primeira cova. A Tisse e Enver estão assistindo televisão. O velho abaixa o volume e diz à esposa que não deveriam ter levado os filhos para lá. A Tisse pergunta por quê. Enver diz a ela que Sarp pode retornar a qualquer momento e pode vê-los. A Tisse diz a Enver que Sarp não tem motivo para ir. Enver diz a ele que este homem está louco e está obcecado desde que descobriu que eles morreram. E ele sai do quarto de Sirin, onde ficam as crianças. Enver pergunta se ele conseguiu fazê-los dormir e Elis responde que embora tenha demorado um pouco, ele finalmente conseguiu. E Elis olha para eles e diz que há algumas horas, quando bateram na porta, na verdade era Sarp. Enver fica chateada e diz que ela sabia. A Tisse fica muito surpresa. Ela traz seu remédio para Enver e pede que ela se acalme e se sente. E Elis conta que na verdade ela os cobriu dizendo a Sarp que eles haviam saído de férias por um mês e ela quem cuida da casa. A Tisse diz que é uma boa ideia e pergunta se ele acreditou nela. E Elis, um pouco em dúvida, diz que acredita que sim. Enver, muito zangado, diz-lhes que não podem ficar calmos e acreditar que Sarp acreditou nessa desculpa. E se ele ainda estiver de olho neles, já que um homem com esse estado de espírito é capaz de qualquer coisa? E Elis pede novamente para Enver se acalmar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!